queridos? Boa noite. Tudo bem aí? Que bom. Tudo bem ou não amém? Amém ou não amém? Tudo bem? Amém. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor. Mais uma quinta-feira. Um ciclo se encerrando, já dando início a outro. Graças a Deus. Tenho certeza que outubro vai fluir muito mais. Vai fluir muito mais. Eu sei que fluiu aqui na sua vida em setembro, mas outubro vai fluir muito mais. Amém, queridos? Abra comigo Efésios, capítulo de número 4, apenas o verso de número 27. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 27. Esse é o nosso texto base. Diz assim a palavra de Deus: não deis lugar ao diabo. Vou ler mais uma vez. Não deis lugar ao diabo. Amém? Pode colocar a sua Bíblia aí, do seu ladinho. Amados, nós estamos começando hoje uma série de mensagens. Nós vamos falar sobre os efeitos das legalidades na vida dos cristãos. Tem cristão aqui? Não vou falar crente, porque tem cristão aqui? Amém. Então, queridos, eu quero compartilhar com você algumas legalidades que existem nas nossas vidas. Mas você pode dizer, mas por que existe, pastora? Porque nós damos a legalidade. Amém ou não amém? Então, queridos, a legalidade espiritual é um direito legal, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. E em termos jurídicos também. É aquilo que está de acordo com o direito ou que está em conformidade com a lei. Da mesma forma, é no reino do Espírito. Legalidade também está ligada àquilo que está em linha com a palavra de Deus. Então, amados, legalidade, eu posso dizer aqui, que é aquilo que está assim, alinhado com Deus. Amém? Fora disso, nós sabemos que é pecado e sabemos que quem trabalha fora da legalidade é o nosso inimigo. Amém? O que nós precisamos entender, queridos, é que o diabo e os seus demônios, eles não obedecem às leis divinas, e o diabo já está julgado e já tem o seu lugar preparado. Glória a Deus, amém? Mas então, por que falar do diabo? Você tá querendo mencionar tal? Não, amados, eu não estou aqui fazendo menção ao nome dele. Mas, queridos, eu quero mostrar para vocês nessa noite, hoje nós vamos falar sobre duas legalidades. Meia bobinha, mas é onde principalmente o inimigo, ele tem atingido as nossas vidas. Amém? E o grande problema é que eles agem no mundo como se estivessem livres ou sem lei. Já percebeu isso? Hoje nós vemos tantas desgraças nesse mundo, tantas coisas, e nós sabemos que é o quê? O trabalho do diabo, sim ou não? Quando nós vemos tudo isso que está acontecendo, que nós vemos na política, vemos em famílias, vemos em todos os lugares, entretenimento, moda, é tudo o inimigo que tem trabalhado nesses aspectos. Só que quando nós olhamos para essa situação e olhamos para nós chegamos até a pensar que Deus não está no controle. Sim ou não? Quando já pensaram, Deus não está no controle não, pelo amor de Deus. Né? Por que ele não vai, mata o diabo logo e tira daqui? Mas não é assim. Os nossos pensamentos não é como os pensamentos do Senhor, né? Então, e nós chegamos até a acreditar no quê? Que o diabo nunca nos deixará em paz. Sim ou não? Quem já acreditou nisso? Quando eu era menor, eu acreditava que nunca mais Ele ia nos dar paz. Mas graças a Deus eu tenho paz. Você tem paz aí? Amém?
A legalidade espiritual, ela se baseia em seguir as leis de Deus. O que é legal está dentro da palavra de Deus. E o que é ilegal está fora da palavra de Deus. Então, nós podemos aqui dizer que o legal, o que é legal, está fora do pecado. Amém ou não amém? E o ilegal está dentro do pecado. É onde damos legalidade para o diabo agir. Você pode olhar para o seu vizinho e falar assim, para ele, a ilegalidade é também o pecado. É onde damos legalidade para ele agir. Então, amados, o nosso texto base aqui, Efésios 4, 27, diz, não des lugar ao diabo. Então, vamos pegar aqui, ó, o lugar é um direito legal, ok? É um direito legal para ele agir. E qual é o acesso que nós damos para ele agir? Temos vários acessos aqui que ele age. Ele vai agir através da tua palavra. Você lançou uma palavra, ele vai lá e pega essa palavra e fica te atormentando todos os dias, porque essa palavra está ligada no reino do Espírito. Mentiras, aí da alma, mágoas, rancores, as ilegalidades que damos no corpo, medicinas alternativas, horóscopos, jogos de sorte, e até mesmo querer levar vantagem em tudo, mesmo sabendo que é errado. Então, amados, existe então o lugar aonde ele age. Só que esse lugar, quem é que abre a porta para ele entrar? Quem é que fala alguma coisa? Quem é que mostra a chave para ele? Somos nós. Porque nós cansamos de pregar, nós conhecemos a palavra e falamos que ele não tem poder algum. Quem dá poder para ele, olha para o seu vizinho aí. Fala, você que dá poder para ele. Então, nós precisamos entender que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas o pecado, ele não só dá acesso ao inimigo, mas também aprisiona. As prisões espirituais fazem parte das entradas dessas forças satânicas. E é onde o inimigo tem a oportunidade de agir. Vamos aqui, eu quero explicar algo para você. Quando você procura um advogado para lhe ajudar em alguma causa, a primeira coisa que ele vai pedir para você, além do pagamento, porque é muito caro, sim ou não? É muito caro pagar um advogado hoje, para a gente fazer qualquer tipo de negócios que precisamos aí. Então, além do pagamento, será pedido para mim e para você uma procuração. Sabia disso? Só que nessa procuração, haverá cláusulas que estabelecem poderes para que ele, o advogado em seu nome, possa tomar decisões cabíveis ao teu respeito. Sim ou não? É isso? Assim não? A doutora Ju está aí hoje? É isso, né, doutora? É, né? Então, vamos lá. Só que de repente, você descobre que esse advogado aí que você arrumou é desonesto. Quantos aqui já viram advogados desonestos? Que pagaram uma fortuna, ele não fez nada. Eu já vi isso acontecer. E esse advogado desonesto, ele realizou coisas ruins com o seu nome. O que você precisa fazer? Você precisa ir até esse advogado desonesto, arrancar das mãos dele a procuração e cancelá-la. Aí, finalmente, você estará livre dos transtornos que ele estava lhe causando. Então, queridos, você dá uma legalidade ao advogado. Não passa 2 meses, você pagou uma fortuna para ele. Vamos dizer que você paga aí
7, 8 mil reais para um advogado, para você ganhar a causa. Mas você descobre que esse advogado, ele é totalmente desonesto. Só que ele ainda está lá com a procuração na mão dele, com o teu nome, seu CPF, com as cláusulas, dando poder a ele, e ele está lá ainda prejudicando o teu nome. Quantos já viram isso? Eu já vi muito acontecer também. Quando você não tinha Jesus, se lembre dessa sua fase, quando você não tinha Jesus como seu Senhor e seu advogado, porque nós temos o advogado, amém? E o seu advogado era Satanás, o desonesto, sim ou não? Ou ele é bonzinho, um advogado bonzinho, que ele manda dinheiro na sua conta, um monte de coisa aí, sim ou não? E no seu passado, sem você saber, e sem você entender, talvez, porque muitos de nós, muitos cristãos, muitas pessoas que vivem, que teve um passado, mas sabe o que é verdade e mentira, sabe o que é certo e errado, mas ele passou a procuração para o advogado, que é o inimigo. Só que muitas vezes você esqueceu de ir lá tirar a procuração da mão dele. Aí você para e pensa, nossa, por que a área da minha vida tal não vai para frente? Alguém já se perguntou? Por que está acontecendo isso na minha vida? Não vai para frente essa área. Quantas pessoas ainda, dentro de uma igreja, dentro de uma casa ministerial, sofre. Por quê? Porque ainda o advogado desonesto, que é Satanás, ele tem a carta de procuração. Quantos estão entendendo? Quantos comigo? Então, o que acontece? Você descobre que existem pontos na sua vida que você precisa recuperar essa carta e por um fim. Mas, nesse tempo você conheceu Jesus. Lembra lá quando você conheceu Jesus? Era uma festa, né? Oh, que bênção, ir na igreja, meu Deus, né? Aquele primeiro amor, não podemos perder o primeiro amor. Aí Jesus chegou como seu advogado honesto, e ele sempre faz o melhor para mim e para você, amém? Mas, infelizmente, a procuração que ainda está na mão do inimigo, não é Deus que tem que fazer alguma coisa, porque Ele já fez, Ele já morreu na cruz, toda a dívida que era contra nós já foi paga. Não é uma questão de você estar salvo ou não, se você foi perdoado ou não, não é essa questão. E você começa a questionar, viu? Eu sou batizado há 70 anos, um exemplo, tá? Eu sou dizimista, ofertante, eu pego todos os carnês que o pastor coloca para pagar, para fazer. Eu faço parte do ministério, eu não perco uma santa ceia, nunca perdi e tal. Mas por que eu vivo ainda nessa vida? Por que ainda eu estou vivendo nessa opressão, nessa vida vazia? Por mais que você tenha Jesus, a tua vida é vazia. E você para pensar, o que está errado em mim? Aí você começa a fazer algumas questões internas, que você ainda não externou, você não declarou. Só que quando começa o calo a apertar, mais ainda, o que acontece? Nós começamos a pensar coisas, falar coisas e começamos a dar as legalidades que ele estava precisando para terminar de fazer o que ele tem que fazer.
Amém ou não amém? Então, amados, não é uma questão de você estar batizado. Não é uma questão que você nasceu na igreja. Não é uma questão de você ter o entendimento que você faz isso, faz aquilo. Não, é uma questão de legalidade. Agora, para pensar aí, você e Deus, quais são as legalidades que ainda o inimigo tem contra você? Qual é a procuração que está na mão dele? Será que foi uma reza que você fez, esqueceu de retirar? Será que quando você se sentou na cadeira da cartomante, você se esqueceu de pedir perdão? Será que tantas coisas, jogos de azar, será que a tua vida financeira, ela não vai por água abaixo por causa de bancarrota, porque você jogou muito? Você faz jogos de azar? Enfim, eu não sei, você sabe. Só que quem pode quebrar isso não é Deus, é você. Como eu vou quebrar isso? Se arrependendo dos seus pecados. Só que assim, amados, pecado, ele tem nome. Não adianta eu pegar e falar assim: Senhor, me perdoa, olha, perdoa por todos os meus pecados. Não, exemplo, eu tenho que pedir perdão. Senhor, eu retiro agora da mão da benzedeira tal, que eu fui lá, eu fiz isso e tal, me perdoa. Me perdoa se eu fiz aborto, se eu provoquei aborto, Senhor, eu retiro agora, aonde ele está agora, lá com Moloque, Senhor. Amados, nós temos que fazer isso, porque está tudo ligado. Relacionamentos difíceis, passados, pesados, está tudo ligado. Você pode falar para o seu irmão, está tudo ligado. E dentro dessas legalidades que damos, esquecemos que existe 2 pontinhos, meio bobo, como eu falei, que o inimigo derruba qualquer crente, qualquer cristão. Então agora que eu vou começar a palavra. Então, falei um pouco antes que começa a surgir pensamentos, começa a surgir um monte de coisa, né? Interno, depois o externo, depois. Então, nós não podemos mais dar essa legalidade, dar esse lugar de sermos chocadores de ovos de serpente. Talvez você fale: meu Deus, o que é isso? Se você quiser ler comigo, Isaías 59:5 diz assim: os seus planos são perversos, como os ovos de uma cobra venenosa. Quem os comem e morrem, e se quebra, sai outra serpente venenosa, pois seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. O que significa isso? Quando nós estamos nessa situação que nós demos esse lugar, porque antes era interno, aí eu começo a externar com os meus problemas, com as minhas legalidades, com as minhas mazelas, e nós pensamos assim: nossa, acho que Deus deve ter dó de mim, né? Porque olha a vida que eu levo. Não tem, não. Lá no Antigo Testamento, muitos morreram de tanto que reclamava da vida, de tanto blasfemar. Então, amados, é tempo de nós entender para o nível que Deus quer nos levar. Se ainda eu não conquistei tudo que eu não tenho e ainda que eu quero, eu preciso vigiar naquilo que eu fico chocando. Tem algum chocador aí do seu lado? Olha aí para ele. Para de chocar ovo de serpente, fala para o seu irmão. Então, o que é ser um chocador ou uma chocadora de ovos de serpente? Vamos entender esse lugar? É aquela pessoa que aceita todo tipo de informação sem a busca pela verdade, e há trevas em sua mente.
as informações têm intenção de envenenamento. Ou seja, sou cristão, nasci na igreja, faço isso, mas a minha mente é trevas. Por quê? Porque eu fico permitindo o inimigo também mostrar coisas aonde não existe, para que eu externe, para que ele roube e para que ele age. Sabia disso? E esse veneno é o orgulho. O orgulho é uma unção luciferiana da igreja pós-moderna. Sabia? Porque hoje, amados, nós vemos em tantos lugares pessoas, pastores, ministros de louvor, dando lugar à carne, dando lugar às obras da carne. Eu não sei se você já viu isso, mas a internet está repleta disso e é vergonhoso para nós. Esses dias eu conversava com uma pessoa e a pessoa me questionou, viu? Mas o cantor fulano de tal lá numa igreja cantou a música, eu não vou lembrar que música que é agora, é uma música sertaneja bem antiga. O que você me fala disso? Eu fiquei morrendo de vergonha. Porque a própria palavra fala, amados, que do mesmo manancial, ela não vai jorrar água doce ou água salgada. Não tem meio termo a palavra do Senhor. Vocês compreendem? Quantos estão entendendo? Então, hoje, o que mais importa é o talento. O que mais importa é ter uma voz eloquente, pregar, subir, fazer o que quiser. Enquanto isso, a igreja está se enchendo de podridão. E quando esse veneno está em nossas vidas, nós somos causadores de contendas, divisões, disputas, divórcios, rebeldia e todo tipo de atrocidades. Fica sobre as nossas vidas. Por quê? Porque eu dei o lugar para o diabo chocar ovos de serpente na minha mente. Provérbios 13:10. Coloca para nós, Ju. Nós vamos ler aqui. Da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham se acham sabedoria. O orgulho precede a queda. Provérbios 16:18, pode colocar. Hoje nós vemos uma geração que não aceita serem tratados, curados das feridas passadas, daquilo que permitiu cair lá atrás e não se permite mais se levantar. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda. E nós temos que tomar cuidado, porque vou falar para vocês, nós que cuidamos de pessoas, tratamos pessoas, não somente aqui não, viu? Pessoas de fora também, até pessoas que não são cristãos, até mulheres que não são cristãs, elas estão desesperadas. E nós que temos a oportunidade do entendimento da palavra, de não dar o lugar, nós damos esse lugar. Cristãos orgulhosos, que não se misturam, que sempre declaram que são os melhores em tudo, acima de mim só Deus, não se rebaixam para dar lugar ao outro, sabe tudo, orgulho. Não se permitem. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, permita-se. Vira para trás e fala, permita-se, irmão.
Até porque quando você entra numa casa ministerial, você precisa se encaixar, sim ou não? Até porque quando você lê a Bíblia, não é a Bíblia que tem que se encaixar em nós, é você e eu que temos que nos encaixar com a palavra. Porque já está tudo formado, já está tudo estruturado. Quantos comigo? Então, não podemos deixar a nossa mente à disposição de Leviatã. Quem é Leviatã? O grande crocodilo, serpente veloz, a grande serpente. Amados, uma outra mensagem eu vou falar sobre Leviatã. O orgulho, ele é o elemento X, que alimenta o desejo de manter a postura que sempre estamos com a razão e a verdade. Eu pensei, eu externei, só que aí o que acontece? O inimigo já pegou a palavra e já está agindo. É por isso que eu não consigo voltar atrás. Porque eu não vou ter mais força. Porque ele já pegou a minha legalidade. Eu já dei para ele. Não tem mais o que fazer. A soberba, ela não dá espaço para o aprendizado. O orgulho nos obriga a dizer que pensamos, mesmo que machuque, ofenda, desonre alguém, temos que dar a última palavra para nos sentirmos satisfeitos. É assim ou não é? Então, amados, nós não podemos mais dar esse lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque esse lugar pertence a Deus. Amém? Você pertence a Deus. Amém? Amém ou não amém? Então, para de dar esse lugar para o diabo. Para de ficar pensando coisas que não vai te levar a lugar nenhum, que você só vai à ruína, porque você libera a palavra. Amém ou não amém? As pessoas que são orgulhosas, elas nunca foram tratadas nas doenças da alma e têm dificuldade de descobrir a sua identidade. Sabe aquela crise de identidade? Uma hora ele quer ser isso, uma hora ela quer fazer isso, outra hora... Sabe aquela assim, não sei, mas... quando eu já estudei sobre alguns aspectos que fala da beleza da mulher, mas a mulher é mais ou menos, quando ela não está muito legal, ela pinta o cabelo de vermelho, ela pinta o cabelo de roxo, ela pinta o cabelo de caramelo, e assim ela vai. Por quê? Porque há uma instabilidade, e isso mostra em nós uma instabilidade. É igual o corte de cabelo do homem. Um exemplo, o homem, ele vive com o cabelo raspadinho, de repente ele deixa crescer, ele faz o topete, aí ele corta o topete, aí ele passa uns pingos de tinta amarela no topete, ele quer chamar atenção, porque há uma crise de identidade. Vocês estão compreendendo? E Jesus, ele não era confuso na sua identidade. Jesus nunca foi desequilibrado. Amados, Jesus é top. Jesus, ele era o quê? Culto. Jesus era culto. Então, significa que eu preciso também ser. Sim ou não? Eu preciso aprender a conhecer as Escrituras. Porque, amados, nós vamos ficar para trás. Esse lugar que nós damos a ele, ao inimigo das nossas almas, ele vai nos puxar pela mão. E Jesus, ele não era confuso, ele não tinha crise de identidade, ele nunca foi desequilibrado, ele nunca chegou em alguém e olhou: pai, fulano de tal não gosta de mim. Pai, por que Judas está fazendo isso? Na Bíblia narra isso. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. E quem é você? Ele não perdia tempo e nem a sua paz de ficar tentando provar, ao contrário daquilo que falavam dele. Mesmo ele sendo ofendido, ele não se sentia ofendido.
Ô Ju, coloca pra gente 1 Pedro 2, verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Pode passar o próximo. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fostes sarados. Tem uma outra versão que eu acabei esquecendo de colocar aqui, que está falando sobre as palavras também de Jesus, que ele não dava lugar ao inimigo para agir e tratar nessa condição dele. Então, amados, nós precisamos entender que Jesus, ele nunca deu lugar algum para o diabo. Talvez nós podemos pensar, mas Judas foi usado pelo diabo, Pedro, sim, mas em nenhum momento ele deu uma legalidade sequer para eles. Você já leu que ele deu legalidade? Não. Amém? O segundo ponto que eu quero agora falar aqui, eu não vou falar o nome dele, mas eu quero contar uma história para vocês, uma história que ficou demais na minha lembrança. Vamos lá. Certa vez, o diabo, ele quis se aposentar, né? Quem dera. Aí, para ele não ficar sem fazer nada, ele abriu um brechó com todas as suas armas. Então, você imagina um brechó, né? Um brechó deve ser bem fedido, porque o diabo, misericórdia. Aí, de repente, apareceu um guerreiro. Quem é guerreiro aqui? Todos nós, porque nós estamos numa guerra, sim ou não? Querendo comprar algumas armas. Aí, ele olhou para uma arma e ele falou assim para o diabo: nossa, essa é a arma da doença? Ele falou assim: sim, usaram muito ela. Aí ele perguntou, o guerreiro: quanto custa? O diabo disse 45 mil reais. Aí ele continuou a caminhar para conhecer as armas que o diabo tinha colocado lá. E dizia: olha, essa arma é isso, essa arma é aquilo, essa arma é disso aqui, você vai fazer isso com essa arma, enfim. Até que o guerreiro viu uma arma bem pequena mesmo, bem pequena, presta bem atenção, bem pequena, em um lugar de destaque. Então você imagina, você entra lá naquele brechó e vê uma arma muito pequena, pequenininha, em um lugar de destaque, vai chamar atenção, né? E o guerreiro perguntou: qual é o nome dessa arma? Porque ela é a mais cara do que as outras. E por que ela está nesse lugar de destaque? Aí o diabo respondendo: o preço dessa arma, ele disse assim, é impagável. Eu nem pretendia vender ela. Coloquei por acaso. Então, se eu decidir voltar a atuar, o diabo falou para o guerreiro: essa é a mais potente que eu tenho. Muito mais do que doenças, misérias, brigas, violências, sexo ilícito, tantas coisas. E eu coloquei o valor impagável em um lugar de destaque para espantar os curiosos.
E o guerreiro ficou olhando, e olhava para aquela arma muito pequena. E o guerreiro disse para ele: você pode então me dizer por que você também não colocou o nome dessa arma ali? Será que você pode me dizer qual é o nome dessa arma? Que essa arma você falou que é impagável, ela é infalível. Você disse que até se você quiser voltar a atuar, você vai usar ela. Então me diga o nome dessa arma. O nome dessa arma, quantos querem saber o nome dessa arma? O nome dessa arma se chama desânimo. A igreja atual está desanimada. E é uma arma que nós damos para o diabo agir. O nome dessa arma é o desânimo. Só ela dá conta do serviço em derrubar pessoas, afetar ministérios e paralisar exércitos. É o desânimo. Amados, não são nas grandes batalhas que nos destroem, e sim o desânimo. As grandes batalhas, elas querem nos colocar em um nível maior, mas o que nos destrói é o desânimo. Amém? O desânimo de tantas coisas que nós viemos enfrentando. Sim ou não? O desânimo é ficar desmotivado, desfalecer na fé. Está um passo para você virar meio morno. Está um passinho. E quando falamos em desânimos, estamos referindo ao estado de espírito onde não conseguimos caminhar na fé. Amados, a fé, ela não é algo palpável. Quantos estão entendendo? Só que, amados, a igreja de hoje está desanimada. Eu não estou falando aqui do Ministério Apostólico Shalom, estou falando da igreja geral. Está desanimada. Não tem mais controle. Não tem mais quem zele pela santidade. Não tem mais quem cuide dos pobres e das viúvas. A igreja do Senhor está desanimada. Só que eu e você não podemos fazer parte dessa classe. Amém? Eu e você não podemos dar esse lugar ao diabo, o desânimo. Vira para o seu vizinho e fala assim: sai desse desânimo. O desânimo é uma ferramenta das trevas que flecha a nossa alma, nos roubando a nossa força e a nossa motivação. Muitas são as razões para que o desânimo entre em nossas vidas. Primeiro ponto, pode ser hereditário. Pode ser que lá na sua família, na raiz da sua família, exista seu pai, sua mãe, seu avô, tataravô, não sei quem, que vivia desanimado com tudo na vida, e só reclamava, e só reclamava, e só reclamava. Aí o que aconteceu? Transferiu para você. Transferiu para você que nos assiste, talvez, que esteja aí desanimado. Amados, nós podemos estar cansados, mas nunca desanimados. Amém? Nunca. Porque nós temos que entender que tudo que nós fazemos no Senhor, a recompensa virá do Senhor. Então, amados, faz aí, puxa aí na sua raiz a pessoa desanimada da sua casa. A pessoa que só fala abobrinha o dia todo. Aquela pessoa mais desanimada e amargurada.
A palavra fala que a amargura nos priva da graça. E talvez você que está desanimado, cansado, sobrecarregado, talvez você esteja vivendo isso, está se repetindo a vida de alguém na sua vida. Talvez você não teve uma infância muito boa, eu compreendo. Talvez você não teve seus pais junto com vocês, compreendo também. Também já passei por diversos problemas, diversos. Mas, queridos, nós não podemos desanimar, porque se nós desanimar, o diabo rouba a nossa força. E o que tem de cristão sem força não está escrito. Então ele pode ser hereditário. Provérbios 26:2 fala que a maldição sem causa não encontra pouso. Talvez o seu desânimo seja por causa da sua vida financeira. Mas até quando você vai reclamar da sua vida financeira? Até quando? Quando é que você vai entregar a tua vida financeira para o Senhor, para que você viva a abundância que Ele tem preparado para mim e para você? Talvez você fale, eu não vivo essa vida em abundância. Não vivo. Por que eu não vivo? Existe alguma coisa travada. Existe alguma torneira que está ali, não entupida, com ar, né? Com ar, sabe? Tem alguma coisa, nós precisamos buscar isso na raiz. Aonde que está? Porque Jesus, ele não vai voltar buscar uma noiva desanimada. E essa noiva, ela fala para todo mundo, ai, estou desanimado, eu não aguento mais. E são cristãos que fazem isso. Não estou falando daqui, amados, estou falando no geral. Nós não podemos ser vergonha para o mundo, nós temos que ser luz para o mundo. Assim como Cristo nos resgatou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz, essa luz tem que estar acesa. Amém? Antes que a luz se apague, vai procurar o que está deixando você desanimado, o que você vive desanimado. Canseira é uma coisa. O que nós podemos fazer para descansar? Sair do nosso trabalho, do nosso convívio. Precisamos descansar. Se Deus descansou, amados, quem somos nós que não podemos descansar? Quem é você que não descansa? Se até Deus descansou. Talvez você perdeu tantas coisas que trouxe o desânimo para você. Mas, amados, a sua vida não está nessas coisas que você perdeu. A sua vida está resumida em Cristo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Só que nós não andamos como mais que vencedores. Nós andamos com a mão dada para o diabo, né? A cabeça baixa. Somos mais que vencedores. Somos mais, misericórdia. Não podemos. Nós somos a igreja, nós somos a noiva, a igreja eleita do Senhor, a noiva que o Senhor está esperando. Quando uma noiva está para casar, ela está desanimada? Cadê as mulheres que já casaram aqui? Ela está desanimada? Não, ela está no pique, feliz, que vai ser o melhor dia da vida dela, que ela vai se arrumar, ela vai se vestir de branco, e aquela euforia, aquela coisa. É assim que nós temos que estar. Porque, amados, as tribulações que nós enfrentamos não pode pautar as nossas vidas para sempre. A tribulação produz o quê? A paciência.
Irmão, você precisa de paciência. Fala para o seu vizinho, você está precisando de paciência. Então o desânimo, ele é uma ferramenta das trevas para acabar com você, para acabar com a igreja, para tirar a força da igreja. E até quando você vai ficar nesse impasse? Igual lá acho que lá em Tiago, capítulo 4, que fala: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é esse ânimo dobre? Uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está aqui, né? Uma hora está dando aleluia, outra hora está chamando o diabo. De manhã toma café com Deus, à noite toma o chá com o diabo. Ânimo dobre, você não sabe o que você quer. Talvez esse desânimo aí é a demora para você receber aquilo que você tem pedido, para receber um milagre, para receber alguma outra coisa. Mas Deus, Ele não trabalha no meu tempo e no seu tempo. Nós temos que entender e nos acostumar que Deus está trabalhando. Quando o seu pai, o seu marido sai de casa para trabalhar, ele fica se mostrando para você? Olha, meu bem, eu estou agora trabalhando, fazendo. Deus, Ele não vai mostrar. Deus, Ele trabalha no silêncio. Terceiro ponto: decepções com pessoas. Viu? Isso aqui é impossível não acontecer. É impossível, não é nem quase, é impossível não acontecer. Quando nós recebemos pessoas aqui na igreja, nós sempre falamos, nós não somos a melhor igreja, os melhores pastores, nós não temos os melhores obreiros, o melhor ministério. Não, nós não somos perfeitos. Só que a igreja hoje, ela insiste em achar que é perfeito. Em achar que ninguém vai pisar na bola com você, não vai responder suas mensagens, não vai falar com você, dar tchau para você, não sei. É impossível, sabe, essa decepção não acontecer. Pode ser que um dia eu seja decepção para você. Mas aí não tem o perdão? Onde fica o perdão? Talvez você possa ser decepção para mim. Mas aí nós temos que olhar com os olhos de Cristo. Sim ou não? Amém? As decepções são inevitáveis. E você só vai ficar desanimado com essas decepções, com pessoas, com ministério, com igreja, com pastor, com missionário, com a irmã do que canta o corinho, enfim, se você não tiver os seus olhos em Cristo, porque todos nós somos terríveis em decepcionar alguém. Quantas vezes você já decepcionou seu cônjuge? Você que está com ele aí, dá uma olhadinha para ele. Quantas vezes você já não decepcionou ele ou ela? E para não romper uma aliança bendita no Senhor, aleluia, você teve que fazer o quê? Perdoar. Sim ou não? Só que assim, né? Perdoar e não ficar lembrando todas as vezes. É difícil não lembrar. Se eu lembro é porque eu não perdoei. E a mesma coisa. É impossível você não se decepcionar com o seu encarregado, com o seu funcionário, com o seu patrão, com a sua patroa chata. Quem mais? Tem um monte aí. É impossível. Fala para o seu vizinho, é impossível você não se decepcionar com alguém.
E isso não pode pautar a sua vida, te deixar no desânimo. Porque você vai estar dando a mãozinha lá com o tio. Amém? Voltando lá, olha lá o exemplo de Jesus com Judas. Jesus sabia em todo tempo, que Judas ia o trair. E Judas o traiu? Sim. Já imaginou se Jesus usasse a soberania dele naquela época para, no povo? Eu ia adorar ler essas coisas. Estaríamos aqui. Então Jesus, ele sabe o que ele faz. Sim ou não? Então, se tem um irmão aí dando umas enroscadas com você, é para o seu crescimento. Fala assim, nós precisamos crescer. O desânimo te deixa improdutivo. Você passa a viver a mesmice, provocando suas próprias catástrofes e prejuízo. Imagina uma pessoa desanimada, misericórdia, ela não quer mais viver. É aí que entra a depressão. Como eu sei que eu estou desanimado? Vamos lá? Primeiro ponto. Observe seu comportamento. Dá uma paradinha aí, se observa. Observa seu comportamento. Qual é o seu comportamento na hora que você levanta da sua cama, vai tomar o café, sai para trabalhar, ou despede o marido ou a esposa, filhos, não sei. Qual é o teu comportamento lá no seu trabalho? Você tem se comportado no secreto com o Pai? Porque tudo também começa aí. Então, primeiro ponto. Qual é o seu comportamento? Não observe o comportamento do irmão X, observe o seu comportamento. Porque é muito fácil eu olhar para o comportamento da Tati e não olhar o meu. Depois, será que você está desmotivado, principalmente nas coisas de Deus? Para trabalhar eu sou um trator. Para comer eu sou um leão, um urso, uma ursa. Mas agora para ir na igreja, não vou não. Não vou nos cultos não, das redes, não vou. Aí o que acontece? Falta dos cultos. Não estou dizendo que é aqui, tá bom? Falta dos cultos. Chega atrasado nos cultos, porque ele pega aquela palavra que Deus habita no meio dos louvores, né? Sai antes de terminar, pega o pó do ninja, sabe? Aquele que ninguém te vê, vai embora. Não ora. O que tem de cristão que não ora, perde por motivos banais, principalmente a ceia, faz trocas. Quando é para você estar na casa do Senhor, você trocou. Aí depois você não quer ficar desanimado, desanimada, né? O que mais? Depois você tem que fazer uma autoanálise em você. Você está muito crítico? Olha para você mesmo. Tudo é motivo para você falar mal, meu Deus. Você vai falar mal do patrão, do funcionário, do amigo, do pastor, da liderança. Você vai falar mal de todo mundo. Você vai reclamar até que o ar-condicionado está soltando um pozinho transparente. Tudo é motivo para você falar. Isso faz parte do desânimo. Você trata mal seus filhos, sua esposa, seu marido. E depois usa tudo isso aqui e fala assim: eu não quero me envolver não.
eu não vou me envolver. É melhor não me envolver. Eu vou ser o primeiro a chegar, o último a chegar e o primeiro a sair. Por quê? Porque o problema está em você, e não nas pessoas, e não nos lugares. Está no teu desânimo que te afastou. Aí damos desculpas. Não vou porque não gosto, porque vai falar muito, vai cantar muito alto, porque acabou para você. Então faça uma análise em você mesmo. Vê se esse teu desânimo que está te deixando improdutivo, que você vive na mesmice, não é porque você está muito crítico, desmotivado com as coisas de Deus. Tudo você põe defeito. Já parou para pensar? Tudo. Até na cor do botão da camisa do obreiro, você coloca defeito. Um exemplo, tá? Só que o desânimo, ele é vencido com o nosso próprio esforço. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Do contrário, não tem como. Jesus, ele não fala isso para nós? Esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se ele venceu, por que nós não vamos vencer? Nós somos mais que vencedores, sim ou não? Amém ou não amém? Tem vencedor aqui? Outra coisa que vai fazer você vencer o desânimo é estar comprometido com as coisas do reino. Sabia disso? Você entra na igreja A, na igreja B, na igreja C. Nas 3 igrejas que você entrou, você está desanimado. Você vai entrar na igreja D, você vai desanimar todo mundo. Então não vá para a igreja D, fica na igreja A. Melhor. Seja comprometido com as coisas do reino. Para de brincadeira. Deixa de ser menino na fé. Assim como o apóstolo Paulo nos exorta. Sabe, o tempo do leitinho, do pãozinho molhadinho lá, do miolo molhado no pão, acabou. Não dá mais tempo, amados, de eu molhar o miolo no pão. Porque Jesus, ele vem buscar uma igreja madura. Amém? Ore. Claro que eu não vou fazer a pergunta aqui, quanto tempo você não ora, né? Porque vai ficar feio, mas tem cristão que não ora. A oração nos encoraja, fortalece, e o desânimo perde a força quando você está diante de alguém que possa lhe ajudar. Peça ajuda. Ô bispo, olha, eu dei um lugarzinho aí pro diabo, eu tô desanimado. Eu que sou culpado. Né? Assume a culpa. Não fica lá igual Adão, transferindo a culpa para Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a mulher que o Senhor me deu. Chega, assume, sou eu. O problema sou eu. Eu dei esse lugar, agora eu quero tirar. Sozinho eu não consigo. Amados, gente precisa de gente, sim ou não? Sim ou não? Sabe o que a gente pode fazer? Ajuntar os nossos defeitos. Porque as qualidades sobressaem em Cristo. Amém? Peça ajuda. Você não consegue sozinho? Peça ajuda. Não deixa que o orgulho tome conta de você. Que você não precisa de ninguém. Que você só precisa de Deus. Então nem do médico você precisa. E por que você vai no médico? Você vai no médico fazer o quê? Reclamar do seu marido? Reclamar da sua esposa? Não, você vai no médico porque você está com dor, sim ou não? Só que quando é algo espiritual, peça ajuda, irmão.
Deixa de ser orgulhoso. Vira para o seu vizinho e fala: peça ajuda. Olha para alguém desconhecido e fala assim: ó, eu estou aqui. Você pode fazer isso? Levanta sua mão e fala: eu estou aqui, viu? Eu estou aqui, viu? Eu estou aqui. Peça ajuda. A nossa maior dificuldade hoje, sabe o que é? É sentar com alguém, com um pastor, com alguém, e a pessoa, ela vai se abrir, só que ela tem medo de se expor. Só que ela não parou para pensar que os nossos pecados só são diferentes. Quem somos nós para julgarmos? Todos nós somos réus. Estamos no mesmo barco. Se esse barco afundar, todo mundo afunda. Sim ou não? Ah, eu pulo para fora. Não pula porque não consegue. Não consegue pular fora. Então, amados, peça ajuda. Fala para a pessoa aí meia do seu lado: peça ajuda. Não faça algo por empolgação, mas faça por comprometimento. Não se empolgue. O ministério, principalmente, não pode te empolgar. Você entrar de cabeça e fazer... Ah, para quê? Todos os nossos dons que nós temos, todos nós, é para servir a igreja, sim ou não? Então, o que vai acontecer? Você junta seu dom com o do bispo, o meu, dos irmãos, da Melissa, da Tati, do Elmar, e nós vamos servir a igreja. Só que todos juntos. Não queira entrar sozinho de cabeça numa coisa que não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não é sozinho. Deus, Ele não fez nada sozinho. Quando Ele foi criar o homem, o que Ele disse? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não falou assim: eu faço o homem a minha imagem, porque eu sou todo poderoso. Ele poderia ter feito isso, mas Ele não fez. Então, se Ele não fez, nem Deus andou sozinho, que dirá mais nós aqui andarmos sozinhos. Então, amados, você não precisa de empolgação, você precisa de comprometimento, para que esse desânimo desapareça. Senão, você vai ficar de mão dada com ele e vai destruir a sua vida. Esses dois pontos que nós estamos tratando hoje são os pontos que mais os cristãos dão lugar ao diabo. Amém? Semana que vem nós vamos falar sobre os pontos dos efeitos das legalidades no corpo. Agora eu pergunto para você, feche os seus olhos, pergunto para você: o que esses efeitos têm feito na sua vida até hoje? Ao invés de você caminhar para frente, você só caminha para trás. Por quê? Qual é a procuração que o diabo tem nas mãos dele, que você ainda não resgatou? Peça nessa noite para o Espírito Santo mostrar para você. Peça ao Espírito Santo mostrar. Por favor, Espírito Santo, me mostre aonde eu estou falhando, errando. Qual é a procuração que ele tem nas mãos dele, que eu preciso arrancar logo? Aí onde você está, feche seus olhos. Qual é a procuração?
O que esse advogado desonesto tem feito na sua vida? Por que você se permite ser chocador de ovos de serpente e você dá legalidade com aquilo que você fica pensando ou chocando sobre seus pensamentos? Peça ao Espírito Santo libertar você do orgulho, que é a unção luciferiana. E o desânimo, por que você se encontra desanimado ou desanimada? Por quê? Talvez você esteja vivendo a vida de alguém que transferiu isso para você. Não são as grandes batalhas que vai nos destruir, e sim o desânimo. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro agora, Pai, por cada um que aqui está, por cada um de nós, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Como precisamos do Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Tudo que há de bom em nós é do Senhor, e tudo que há de ruim em nós é de nós mesmos. Senhor, perdoa-nos. Pai, eu quero pedir para o Senhor nessa noite trazer a memória dos seus filhos. Quais são as legalidades que o inimigo tem nas mãos, que não deixa os seus filhos caminharem em paz, que não deixa os seus filhos terem uma vida em abundância, uma vida financeira, não deixa, Senhor, os seus filhos vencer as batalhas. Pai, eu peço nessa noite que através do Teu Espírito Santo o Senhor possa mostrá-lo, e para que Ele possa retirar também das mãos, ó Pai, do opressor, que tem, Senhor, trazido, Pai, opressão, tem trazido, Senhor, discórdia, tem trazido medo, angústia, e tem, Senhor, deixado os desanimados. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, com Teu doce Espírito, possa acalmar esses corações. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa mostrar verdadeiramente, Senhor, o quão, Senhor, amados somos, o quão amado Ele é, o quão amada ela é, Senhor, para que não haja dúvidas em nós, porque nós sabemos que o Senhor está no controle. Mas muitas vezes, Pai, nós, seres humanos, perdemos o controle, nós nos entristecemos, nós lançamos palavras, nós declaramos, ó Pai, palavras ao nosso respeito, até mesmo palavras chulas ao nosso respeito. Senhor, perdoa-nos. Eu peço ao Senhor nessa noite, ó Pai, que não fique nenhum resquício, Senhor, sobre nós, sobre a nossa cabeça. Senhor, que o Senhor aqui, Pai, venha com a Tua unção que quebra o jugo, Senhor, e despedaça, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem brotado na raiz de amargura, na raiz, ó Pai, desses sentimentos que nos separa de Ti. Senhor, nós não queremos mais dar lugar ao diabo, Pai. Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, no momento em que estivermos sozinhos, talvez nervosos, não permita que falamos algo contrário. Coloca guarda em nossa boca, como o salmista pede ao Senhor. Põe guarda em nossa boca, para que nós não venhamos pecar contra Ti, para que nós não venhamos dar munições ao nosso inimigo, Senhor, para, Senhor, lutar contra nós. Eu peço nessa noite que seja paralisada toda obra do diabo, Senhor. Toda mente cauterizada, seja agora descauterizada em nome de Jesus.
Pai, que o teu sangue possa, Senhor, ser derramado agora sobre cada um de nós, ó Pai. Nós sabemos, Senhor, que a tua palavra diz que maior é quem está conosco daquele que está no mundo. O Senhor está conosco, nós não temeremos mal algum, Senhor. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor. Toda sorte de enfermidade, de doença, do que for, pensamentos de morte, pensamentos do passado, Pai, pensamentos, Pai, que vem trazer, ó Pai, a dor, que seja agora, Senhor, retirado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós amordaçamos esses espíritos hereditários, ó Pai, que entram, que tentam, Senhor, contra as famílias, Pai. Eu peço ao Senhor, livra-nos, livra-nos, livra, Senhor, cada um daqueles que estão aqui, nessa noite também, que estão conosco assistindo, Pai. Não permita, Senhor, que nenhuma unha fique para trás daquilo que o Senhor tem ainda para realizar nas nossas vidas, nas vidas que aqui estão, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Pai, ajudar a ter fé. Nós precisamos ter fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pai, nós precisamos nos enraizar na tua palavra. Eu peço ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda-nos. E também te peço, Senhor, que o Senhor ajuda, Senhor, o teu povo. Se o diabo ele vir cobrar, ó Pai, alguma coisa, Senhor, nós colocamos diante da tua cruz, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas. Nós colocamos porque o Senhor já nos perdoou. Não é uma questão de pecado, nós já estamos perdoados. Nós já estamos, ó Pai, em nome de Jesus, para que o diabo ele não tenha, Senhor, acusações para nos acusar, para nos derrotar, para, Senhor, nos deixar desanimados, paralisados. Eu não aceito, Senhor, o desânimo aqui neste lugar, o desânimo sobre as famílias aqui representadas. Pai, eu peço ao Senhor, vai agora nesses lares, levanta aquele que está caído, Pai. Senhor, vai nesses lares agora, Senhor, e passa com o teu sangue, Senhor. Pai, curando, restaurando, salvando, Pai, cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, obrigada, Pai, porque a tua palavra diz também que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Muito obrigada, Senhor, porque muitas vezes, Pai, nós pensamos em desistir, pensamos, ó Pai, que até mesmo que estamos só, mas nós não estamos só. Nós estamos com o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, a quem temerei? O Senhor está com você, não temas, diz o Senhor. Ele está com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém.